quintal No conversando. quintal. Os passarinhos cantaram, estavam num barulho, os passarinhos danados. Tem horas que canta sabiá. Tem gente que chega aqui e pergunta onde é que estão as gaiolas. Achando que os bichinhos estão presos. Eu Olha nunca só. tive uma gaiola na minha vida, mas aqui nesse quintal tem sabiá, Mas não tem precisa, é um beija-flor. quintal cheio de planta desse jeito. Só pode ter Eles muito vêm, passarinho. você viu eles cantando, agora Vi, parece que vi. pararam. Pararam, em respeito à nossa entrevista. Tem um casal de sabiá que quando fica ali naquela mangueira cantando, meu Deus, é sublime. Sabiá. Tem um sofrer também que canta. Então, dona Inês, a cidade é cheia de espaços assim, com árvores. Bom, Diminuiu um pouco, né? Esse espaço aqui é porque meu pai, aí a Rua Silva Jardim é a terceira de Barreiras. Sim. Meu pai chegou A aqui. primeira é o Maitá, né? A segunda está aí atrás, é a das Palmeiras. A terceira é a minha. Certo. Meu pai chegou aqui, vindo do norte da Bahia, de um município muito seco, que é Casa Nova, em 1927. E foi morar numa casa que já era antiga, que tinha aqui, em 1927. Sim. Com o tempo, ele conseguiu adquirir o imóvel todo e a casa velha, antiga, quer dizer, era bem alta, era quase da altura da igreja. Fazia muito menos calor do que essa aqui, mas quando chegou em 1960... As casas antigas tinham um pé direito alto, Era. exatamente para ventilar, né? Mas atualmente... Viu, então, quando chegou em 1966, foi um ano que choveu demais e muitas casas antigas... Mas teve enchente, o rio... Mas claro que aqui não tem enchente. O rio, a cidade aqui está bem mais alta do que o rio. Tá. Enchentes aqui só tem numas partes que as pessoas alopradamente foram fazer na beira do rio. Todo mundo sabe que o rio enche. Sim, mas deixa eu falar. Ele adquiriu a casa e ficou morando. Nós nascemos aqui e em 66, quando chove muito, parece que às vezes abala os alicerces muito antigos, sei lá. Ela ficou ameaçando cair, rachou. Aí eu ia casar em 79. E aí meu pai mudou para aquela vizinha do museu onde fica lá as estátuas, você já viu? Já. Ali ele mudou, ele ainda viveu 29 anos Certo. lá. E deu essa aqui para Carlos demolir e fazer outra, porque ele pediu opinião a muita gente. Engenheiro não tinha aqui, mas os pedreiros disseram, ó, isso aqui não tem jeito não. Aí Abalou construiu o outra. alicerce, Mas é foi essa. bom que ficou esse quintal cheio de árvores. E o assim, né? limite dessa casa era essa mangueira, nós não podia passar. É outro limite ali, aquela. Essa aqui meu pai plantou no ano em que chegou, 1927. E a cidade com o tempo vai se transformando, É. vai se construindo muito mais coisas, As entendeu? pessoas não têm Edifícios, mais né? um espaço desse, né? É mais difícil de encontrar a É. partir de agora. Mas muitas casas em Barreiras ainda Tem os ainda tem quintais quintal. grandes. E a cidade está situada num território, né? Em determinado território cultural, geográfico. Como é que se formou esse território? Barreiras é uma cidade que já nasceu rica, porque aqui, sendo o último porto do Rio Grande, servia de porto para as mercadorias industrializadas que chegavam de Salvador, pelo rio também, em barcas. Iam até Juazeiro? Barcas à vela, eu tenho muitas fotos de barcas à vela. Então, aqui o entorno todinho dependia do porto daqui de Barreiras. E Goiás, que está a uns 300 também, quilômetros. Porque Naquela não época havia, tinha poucas estradas. não De havia- que época foi essa? Desde 1870 por aí. É. Não havia quase estrada para Goiás. E além disso, era muito mais longe de ir para Goiás, velho, que era a capital, do que para aqui. mesmo para Salvador, né? Pela estrada era complicada. Pois é. Era mais, Então, mais por interessante exemplo, ir pelo rio. Qual era, no século passado, no século retrasado e no século XX, a grande riqueza de Goiás, aqui do norte de Goiás? Deixa eu pensar. As pedras preciosas? O ouro, O ouro, né? os garimpos de Minério. ouro. Tá. E eles, para irem lá para a capital deles para vender, era perigoso, só tinha estrada para cavalo e assim, estreitinha uma atrás da outra. Para que era muito mais Mais perto. perto. Então, o ouro todo de Goiás escoava-se aqui via Barreiras. E podia escoar também para as outras cidades E mais do daqui- norte a partir do Rio Grande, né? E daqui, a partir do Rio Grande, chegava até Salvador. Certo. Nunca tivemos mina, mas tivemos casa de fundição de ouro.
Sim. E quem trabalhava na casa de fundição, ela era pertencente ao senhor Napoleão Macedo, era o fotógrafo, o irmão dele, não era Gilson, Gilson era o genro dele. Me passou agora o nome. Que tomava conta da era fundição. Era ele, irmão de Napoleão Macedo. Era ele que fundia. Certo. Era ele que trabalhava ali. Trabalhava então, no material. Olha, para você ver quanto o nosso governo federal é generoso. Eu falei da empresa onde meu pai trabalhava. Essa empresa tinha um contrato com o governo federal que todo o ouro que pudesse captar dos garimpos de Goiás, eles comprariam, se chegasse em Salvador, não aqui, em Salvador, em lingotes de 1 quilo. Então, o ouro chegava aqui, isso eu vi muitas vezes chegando, em litros transparentes, porque ali a pessoa olhava assim, não tinha jeito de botar pedra nem outra coisa. Aí passava, não é Gilson, meu Deus. Depois talvez depois vê, você é sogro do Gilson. Por favor, me ilumine aqui seu nome. Manda aí. Baixa aí seu nome. Baixa aí seu nome. Então, passava para ele e ele fundia, porque o ouro, ele não é puro. As pepitas são incrustadas de pedra, sim, muita terra. Claro. Então ia para ele. No estado mais bruto, né? Que precisava ser. Ele fundia e tinha a forma com a logomarca da empresa que ficava em relevo. Ela era para baixo, que aí ela ficava em relevo. Então, ia para Salvador nos navios a vapor, entregue ao comandante. Sim. Mas o navio ia até Juazeiro. Até Juazeiro. Juazeiro pegava uma estrada. Trem de ferro. Em Juazeiro, a firma tinha uma filial. Quando saía ouro daqui, meu pai passava um telegrama para lá, não tinha telefone. A pessoa ia esperar na hora que o vapor apitava, recebia e alguém ia levar em Salvador de trem de ferro. Então, esse espaço geográfico era importante para esse comércio, para essa atividade econômica. Então, ouro vem de Goiás para Barreiras, é fundido a partir das barcas no Rio Grande, vão até Juazeiro, né? Essas barcas vão até Salvador, Juazeiro de trem. Trem de ferro. Então, acabou, né? Barreiras tinha tanto ourives, tinha fabricação de joias e tudo mais. Mas isso, quer dizer, tivemos, como eu já lhe disse, casa de fundição sem termos mina, com as minas de Goiás. Sim. Então, nossa outra grande riqueza que fez o acanhado povoadozinho, segundo a Enciclopédia dos Municípios fala. Nessa época em que se fazia muita coisa de vapor pelo Rio Grande, a economia girava além do ouro que vinha de Goiás. Olha, quais eram os outros produtos da região? A nossa cidade aqui foi a última praticamente da região toda, porque aqui era o último porto. Claro que aqui as pessoas que vinham, elas não vinham querendo fazer uma cidade, elas vinham querendo se estabelecer em fazendas, que depois elas podiam exportar carne seca, feijão, arroz, farinha, produtos da cana-de-açúcar, mas essas coisas todas são lentas. E elas vinham do Nordeste pelo Rio Grande. Chegavam aqui e não podiam passar por causa das barreiras, né? Não podiam passar embarcado, mas chegavam aqui a cavalo, claro, se viesse de Goiás. Grande parte dos habitantes de Barreiras, das famílias atuais de Barreiras, veio das margens do São Francisco. Por exemplo, de Barra veio muita gente. Outras pessoas vieram de Xique-Xique, Remanso, Casa Nova e também de Minas Gerais, que fica ao sul, porque o Rio São Francisco nasce em Minas Gerais. Mas também nós tivemos muita imigração de cearenses para cá. E entre esses cearenses se destacou uma família, a família Sampaio, que naquela época o grande lance deles era a cultura. Poeta
a Alfredo Sampaio, escritor, ele escrevia peças Isso ainda de no século teatro também. XIX? Não, Já no século XX, entrando no século XX. Começando XIX, teve Antônio Sampaio, que foi o grande músico, compositor e professor de música. Já lhe dei uma foto da escola Isso, dele. e que deu o nome à Escola de Música Municipal, né? Pois é, Antônio Sampaio. Antoninho Sampaio. E eles, o Antoninho Sampaio e o primo Alfredo Sampaio, eles organizavam frequentes espetáculos musicais em que Antoninho fazia a música e Alfredo Sampaio compunha o poema, e tinha aquelas moças que eram as artistas que cantavam, e aquilo acompanhado de bandolim, de violão, de violino. Certo, uma atividade artística Muito no intensa. meio desse ambiente onde a economia tinha um papel destacado, né? A economia tinha um papel destacado, mas a arte também teve desde o início. Então agora vamos ver A formação do território, a formação do a território constituição desse território em torno dessas atividades todas que a senhora acaba de aqui contar. no oeste da Bahia. Hum. Os portugueses oficialmente descobriram o Brasil em 1500. Oficialmente. E Descobriram todas- não é bem uma palavra ou então adequada. aportaram, oficialmente isso. aportaram ao Brasil em 1500. E como já tinham assinado com a Espanha o Tratado de Tordesilhas, imediatamente todas as terras que constituíam, naquela época, o Brasil, passaram a pertencer ao rei, à coroa portuguesa. Mas o rei não ia vir para cá, nem morar, e menos ainda praticar lavoura, praticar pecuária, isto é, colonizar a terra. Então, desde o início do Brasil Colônia, que houve as cartas de Sesmaria. Isto é, o rei, se a coisa fosse feita em Portugal, aqui quem representasse o rei fazia uma carta de Sesmaria doando tal parte de terra que fica, por exemplo, tanto do mar ou do rio. E A distância a determinada distância. de um Então, determinado ponto conhecido. porque foi tão necessário que logo, logo houvesse propriedades aqui. Porque franceses, holandeses, ingleses Estavam interessados. não tinham assinado tratado nenhum de Tordesilhas. E eles queriam tomar dos portugueses, que eles eram mais fortes. Os franceses vieram aqui 2 vezes. A primeira vez foi no Rio de Janeiro, daí foi fundada a cidade do Rio de Janeiro. Depois, parece, se eu não estou enganada, no Maranhão. Teve invasões inglesas Bahia também. Teve invasões holandesas Holandesas em na Pernambuco, na Bahia. Então, a única forma de não perder esse território, que era centenas de vezes maior e mais rico do que Portugal, era colonizando essas terras e fazendo-as povoar. Daí, então, que primeiro o rei Dom João III, em 1534, ele assinou a primeira carta de doação de capitania hereditária. Ele dividiu o Brasil, parece que em 12 lotes muito grandes, que muitos deles correspondem hoje a estados, e doou a nobres fidalgos da corte da sua confiança. Mas a primeira foi justamente a que nos alcançou, esse território aqui. Foi aquela chamada Carta de Évora, porque foi assinada na cidade portuguesa de Évora, fazendo doação da capitania de Pernambuco a Duarte Coelho Pereira. E diz mais ou menos, ficava à margem esquerda do São Francisco e ia até Minas Gerais, até o limite com Minas Gerais. Então, essa nossa região, a margem esquerda do São Francisco, que hoje nós chamamos de oeste da Bahia, nós somos muito novos na Bahia. Nós só entramos na Bahia em 1827. De 1534
A 1827 até 24 era vinculado a Pernambuco. Era vinculado a Pernambuco. Bem, as capitanias hereditárias foram um fracasso total, só 2 prosperaram. Isso. E nós estamos numa delas. Pernambuco Foi e São Pernambuco, e São Vicente. que nos incluía na época, e São Vicente, que passou a se chamar São Paulo depois. Isso. Só essas 2, as outras fracassaram. Então, pouco mais de 10 anos depois, o rei já viu que não ia, porque eram territórios grandes demais, os próprios donatários, por mais que investissem todos os seus recursos, não tinham suficiente para habitar, para cultivar. Não era muita gente, talvez, que quisesse vir para um lugar tão distante e diferente, né, da Europa. E outra coisa, o pior das capitanias hereditárias é que elas eram descentralizadas. Cada um era como se fosse o rei ali na sua capitania. Não havia um governo geral. Sim. Então já passou a ser criado o governo geral